Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha mãe religiosa disse que minha fertilização in vitro é um pecado, chamou meu bebê de um experimento de laboratório e convenceu o pastor dela a me assediar. Olá! Crescendo, minha relação com minha mãe, uma mulher doce de 58 anos, era o que a maioria consideraria normal. Não éramos do tipo de mãe e filha que compartilhavam tudo, mas nos dávamos suficientemente bem. Ela era rígida, mas não irracional, e embora tivéssemos desentendimentos, sempre havia um amor e respeito subjacentes. Meu pai era mais relaxado, frequentemente agindo como mediador quando minha mãe e eu discutíamos sobre coisas típicas de adolescentes. Tudo mudou drasticamente quando eu tinha 19 anos e conheci Greg, meu agora marido, na faculdade. Nós nos conectamos imediatamente e fomos morar juntos após 6 meses de namoro. Foi mais ou menos nessa época que minha mãe começou a se envolver profundamente em uma igreja evangélica, graças a uma colega de trabalho. A mudança nela não foi gradual, foi como se alguém tivesse apertado um interruptor. Ela passou de opiniões relativamente moderadas para extremamente conservadoras quase da noite para o dia. Quando descobriu que Greg e eu morávamos juntos, ela perdeu completamente a cabeça. Começou a aparecer no nosso apartamento sem avisar, chorando e implorando para que eu voltasse para casa antes de arruinar minha vida. Ela dizia que estávamos vivendo em pecado e que eu estava quebrando o coração de Deus. Quando isso não funcionou, começou a enviar amigos da igreja para falar comigo. Eles deixavam panfletos sobre pureza e salvação na nossa caixa de correio e tentavam me abordar quando eu estava sozinha. A pressão para nos casarmos tornou-se intensa. Minha mãe contou a toda a igreja para orar pela minha alma, e até o pastor me ligou diretamente para falar sobre a importância do casamento antes da convivência. Chegou a um ponto em que eu não aguentava mais. Greg e eu já havíamos conversado sobre casamento, mas queríamos esperar até nos formarmos. No entanto, para que meus pais nos deixassem em paz, decidimos fazer um pequeno casamento quando eu tinha 20 anos. Achei que casar iria melhorar as coisas, mas apenas mudou o foco da pressão da minha mãe. No dia seguinte ao nosso casamento, ela começou a falar sobre netos. Obcecada com a ideia de eu me tornar mãe, ela constantemente me enviava artigos sobre como esperar demais para ter filhos era contra o plano de Deus. Citava versículos bíblicos sobre ser frutífero e multiplicar-se em cada jantar de família. O que ela não sabia era que Greg e eu realmente havíamos começado a tentar ter um bebê logo após nos casarmos. Mês após mês, os testes de gravidez continuavam negativos. Depois de um ano sem sucesso, começamos a procurar médicos. O primeiro disse que éramos jovens e que deveríamos continuar tentando. O segundo sugeriu alguns exames básicos de fertilidade, mas não encontrou nada obviamente errado. O terceiro finalmente me diagnosticou com infertilidade inexplicável e sugeriu que considerássemos tratamentos mais agressivos. Nos 15 anos seguintes, passei por 6 abortos espontâneos devastadores. Cada um me destruía um pouco mais. A primeira vez que aconteceu, eu tinha 12 semanas de gravidez e já havia começado a sonhar com nomes e cores para o quarto do bebê. Quando liguei para minha mãe chorando do hospital, sua resposta foi que precisávamos orar mais e que talvez Deus estivesse nos punindo por termos vivido juntos antes do casamento. Ela realmente sugeriu que meu aborto espontâneo era uma retribuição divina pelos nossos pecados passados. O segundo aborto aconteceu durante uma reunião familiar de Natal. Comecei a sangrar enquanto ajudava minha mãe a preparar o jantar. Em vez de me levar ao hospital, ela insistiu para que orássemos primeiro. Minha tia Jane, que felizmente estava presente, acabou me levando às pressas para a emergência, enquanto minha mãe ficou para liderar um círculo de oração. Depois disso, parei de contar a ela sobre minhas gestações até que estivessem mais avançadas. Cada perda subsequente foi recebida com reações semelhantes da parte dela. Dizia coisas como Deus deve ter um plano especial para vocês, ou talvez vocês ainda não estivessem prontos para ser em paz. Nunca, nem uma única vez, ela simplesmente me abraçou e deixou que eu chorasse. Em vez disso, me dava sermões sobre como, se eu estivesse mais envolvida na igreja, as coisas poderiam ser diferentes. 2 anos atrás, após esgotarmos todas as outras opções, Greg e eu decidimos tentar a fertilização in vitro. Passamos anos economizando para isso, já que o seguro não cobria os tratamentos. Inicialmente mantivemos isso em privado, contando apenas a minha tia Jane, que sempre foi um apoio. No entanto, em uma reunião familiar, Jane acidentalmente mencionou nossa próxima recuperação de óvulos na frente da minha mãe. Poderia-se pensar que ela havia anunciado que eu me juntaria a um culto satânico, tamanha foi a reação da minha mãe. Ela me puxou para o lado e passou 1 hora me dando sermões sobre como a fertilização in vitro era contra a vontade de Deus. Disse que estávamos tentando brincar de ser Deus, que se fossemos destinados a ter filhos, isso aconteceria naturalmente.
Quando tentei explicar o processo médico, ela tapou os ouvidos e começou a rezar em voz alta. Depois desse desastre, ela mudava de assunto toda vez que eu mencionava algo sobre o processo para engravidar. As 2 primeiras rodadas de fertilização in vitro falharam miseravelmente. A cada vez, minha mãe dizia que era um sinal de que deveríamos parar de forçar algo que Deus não queria para nós. Durante nosso segundo ciclo fracassado, ela chegou a sugerir que talvez Deus estivesse nos protegendo de ter um bebê com defeitos de nascença, porque foi concebido de forma antinatural. Fiquei tão magoada com a atitude dela que disse que não compartilharia mais atualizações a menos que ela pudesse ser um apoio. Depois disso, ela não entrou em contato comigo por 2 meses. Neste outono, nossa terceira rodada de fertilização in vitro teve sucesso. Depois de tudo que passamos, eu estava com medo de me empolgar muito cedo. Com 11 semanas, meu médico disse que tudo estava indo bem e que eu poderia começar a contar para a família. Eu realmente queria contar aos meus pais pessoalmente, então enviei uma mensagem perguntando se poderíamos jantar juntos. Meu pai respondeu imediatamente animado, mas minha mãe disse que estava muito ocupada com as atividades da igreja e o trabalho. Depois de tentar coordenar durante vários dias sem sucesso, decidi compartilhar a notícia no nosso grupo de mensagens da família. Meu pai me ligou em questão de minutos, chorando de felicidade e dizendo o quanto estava orgulhoso de nós por não termos desistido. Minha mãe, no entanto, não respondeu nada. Passaram-se 3 dias em completo silêncio da parte dela, embora ela estivesse postando ativamente no Facebook sobre eventos da igreja e compartilhando memes religiosos. Greg, vendo o quanto o silêncio dela estava me machucando, finalmente enviou uma mensagem expressando nossa decepção. Ela respondeu a ele, mas não a mim, dizendo que não sabia como responder, então estava orando a respeito. Ela também tentou inverter a situação, afirmando que nós a mantínhamos deliberadamente fora do assunto, o que fazia parecer que ela era vilã quando não respondia como queríamos. Mais tarde naquele dia, ela me enviou uma mensagem dizendo que estaria ocupada até a tarde, mas que queria me ligar depois disso. Eu estava muito magoada e com raiva, então disse que precisava de espaço. Segui em frente e compartilhei a notícia com minha família estendida. Minhas tias, tios, primos e avós reagiram de forma que tornaram o silêncio da minha mãe ainda mais doloroso. Minha tia Jane me ligou chorando de alegria, lembrando como segurou minha mão durante todos os abortos e tratamentos fracassados. Minha avó começou imediatamente a planejar uma festa de boas-vindas para o bebê, perguntando sobre temas para o quarto do bebê. Meus primos começaram a me enviar links para seus produtos favoritos para bebês. Enquanto isso, minha própria mãe nem conseguiu dizer um simples parabéns. Já se passou uma semana, e estou lutando para decidir como seguir em frente. Sempre sonhei que minha mãe seria uma figura central na vida do meu filho, mas agora estou aceitando que isso pode não ser possível. Como posso manter um relacionamento com alguém que nem sequer consegue fingir estar feliz por algo tão importante? Comecei a aceitar que talvez precise mantê-la à distância para proteger a mim mesma e ao meu bebê de seu julgamento e negatividade. A ideia parte meu coração, mas preciso priorizar minha saúde mental e o bem-estar do meu bebê acima das convicções religiosas dela. Atualização 1. Olá! Já se passou cerca de 1 mês desde minha publicação original, e muitas coisas aconteceram. Preciso desabafar. A situação com minha mãe piorou significativamente, muito mais do que eu poderia imaginar. Depois de 3 semanas de silêncio total, minha mãe finalmente entrou em contato, mas em vez das felicitações que eu esperava, ela me enviou um e-mail de 5 páginas que me fez ferver de raiva. Começou dizendo que havia passado essas semanas em oração profunda e sentiu que Deus estava guiando-a a me advertir sobre os perigos espirituais da fertilização in vitro. O e-mail começava com várias citações bíblicas sobre os filhos serem um presente de Deus e depois passava a explicar, em detalhes, por que ela acreditava que a fertilização in vitro era moralmente errada. Afirmou que ao criar múltiplos embriões, estávamos brincando de ser Deus e potencialmente acabando com vidas, já que nem todos os embriões seriam utilizados. Escreveu que cada embrião era uma alma aos olhos de Deus e que ao permitir que alguns fossem congelados ou usados para pesquisa, estávamos cometendo assassinato. O que realmente me abalou foi quando ela começou a falar sobre punição divina. Escreveu que se algo desse errado com essa gravidez, seria a maneira de Deus nos mostrar que havíamos escolhido o caminho errado. Ela até incluiu links para artigos sobre como bebês concebidos por fertilização in vitro têm taxas mais altas de defeitos de nascimento, sugerindo que isso era prova da desaprovação de Deus sobre o procedimento. O e-mail ficou ainda pior à medida que avançava. Disse que vinha discutindo nossa situação com seu grupo de oração, e todos concordaram que ela deveria tomar uma posição firme contra esse pecado. Escreveu que não podia, em boa consciência, celebrar essa gravidez porque ela havia sido alcançada por meios antinaturais.
Depois teve a audácia de sugerir que eu considerasse a adoção, dizendo que, pelo menos dessa forma, eu não estaria desafiando a ordem natural de Deus. Eu estava tremendo de raiva quando terminei de ler. Greg me encontrou chorando no nosso escritório em casa e perguntou o que havia acontecido. Quando mostrei o e-mail, ele quis ir direto à casa dos meus pais e confrontá-la. Tive que acalmá-lo, lembrando que a confrontação só pioraria as coisas. Em vez disso, encaminhei o e-mail para meu pai. Sabia que ele estava tentando entender por que minha mãe estava sendo tão fria em relação à gravidez, mas não acho que ele tivesse ideia de quão extremas suas opiniões haviam se tornado. Ele me ligou em questão de minutos após recebê-lo, absolutamente furioso. Disse que não fazia ideia de que minha mãe tinha opiniões tão radicais sobre fertilização in vitro. Eles já haviam discutido o assunto antes, mas ela nunca havia expressado pontos de vista tão extremos. No dia seguinte, meu pai confrontou minha mãe sobre o e-mail. Segundo ele, isso resultou na maior discussão dos 40 anos de casamento deles. Minha mãe reafirmou tudo o que havia escrito, dizendo que estava defendendo suas crenças religiosas. Quando meu pai apontou que muitos cristãos apoiam a fertilização in vitro, ela o acusou de não ser um verdadeiro crente. Até sugeriu que o apoio dele à minha decisão significava que ele estava se afastando de Deus. Meu pai não conseguiu mais suportar. Arrumou uma bolsa e se mudou para o quarto de hóspedes, dizendo que não podia dormir ao lado de alguém que tratava sua única filha dessa maneira. Minha mãe aparentemente desabou em lágrimas, dizendo que todos estavam se unindo contra ela por causa de sua fé. Ela chamou vários amigos da igreja para orar com ela, transformando nossa crise familiar em uma batalha espiritual em sua mente. A situação deu uma guinada inesperada quando minha tia Jane foi apoiar meu pai. Durante sua conversa, ela revelou algo que surpreendeu a todos. Minha mãe havia passado por tratamentos de fertilidade antes de me ter. Segundo Jane, minha mãe teve dificuldades para conceber naturalmente e fez várias rodadas de inseminação artificial no final dos anos 80. Ela nunca me contou, apesar de ter me visto lutar contra a infertilidade por 15 anos. Quando meu pai confrontou minha mãe sobre essa hipocrisia, ela afirmou que a inseminação artificial era completamente diferente da fertilização in vitro, porque não envolvia a criação de embriões adicionais. Disse que Deus a havia guiado a esse tratamento, mas que a fertilização in vitro era diferente porque envolvia brincar com múltiplas vidas. Meu pai perguntou como ela podia justificar esconder essa informação de mim enquanto eu passava anos de trauma por infertilidade. Ela apenas continuava repetindo que as situações eram diferentes. Isso tudo se espalhou além de nossa família imediata. Minha mãe começou a contar às pessoas de sua igreja sobre seu neto por fertilização in vitro, pintando-se como uma mártir que defende suas crenças contra uma família que não entende sua fé. Seus amigos da igreja tomaram a liberdade de entrar em contato comigo. Na última semana, recebi dezenas de mensagens no Facebook de completos desconhecidos, dizendo que estavam orando por minha alma. Uma mulher da igreja da minha mãe até sugeriu que eu considerasse interromper a gravidez e tentasse conceber naturalmente para consertar as coisas com Deus. Não acredito que consigam ver a ironia do que estão pedindo. Outra pessoa me enviou uma mensagem extensa sobre como bebês concebidos por fertilização in vitro frequentemente têm problemas espirituais e emocionais devido à forma como foram concebidos. Tive que bloquear mais de 30 pessoas e tornar todas as minhas contas de redes sociais privadas. Meu pai ainda está dormindo no quarto de hóspedes e fala sobre precisar de espaço em relação à minha mãe. Diz que a situação o fez questionar tudo sobre seu relacionamento e sua fé. Parte de mim se sente culpada por causar problemas no casamento deles, mas outra parte está grata por meu pai finalmente enxergar o extremismo religioso da minha mãe pelo que ele realmente é. Estou tentando me concentrar em manter minha saúde e controlar o estresse pelo bem do bebê, mas é difícil. Toda vez que penso que a situação não pode piorar, ela piora. Greg tem sido minha rocha durante tudo isso, lembrando-me de que estamos criando nossa própria família, e isso é o que mais importa. Minha tia Jane e vários primos também têm sido incrivelmente solidários, assegurando-me que as opiniões da minha mãe não representam toda a nossa família. Atualização 2. Olá! Já se passaram 3 meses desde minha última atualização, e a situação passou de ruim para pior. Minha mãe deixou de lado o comportamento passivo-agressivo e passou a tentar sabotar ativamente minha gravidez e minhas relações com a família estendida. Os últimos meses foram um constante fluxo de dramas. Minha mãe tem dito a quem quiser ouvir que meu bebê não é realmente seu neto, porque foi concebido em um laboratório. Ela tem ligado para minhas tias e primos, tentando convencê-los de que apoiar minha gravidez por fertilização in vitro é o mesmo que apoiar o aborto. Inclusive disse à minha avó que deveria cancelar a festa do bebê, porque celebrar uma gravidez por fertilização in vitro seria celebrar o pecado. Sua campanha contra mim se tornou mais organizada.
Ela convenceu o pastor dela a entrar em contato comigo diretamente. Ele me ligou no trabalho, dizendo que estava preocupado com o bem-estar espiritual do meu bebê. Ofereceu-me aconselhamento para ajudar a compreender as implicações morais da fertilização in vitro e sugeriu que Greg e eu deveríamos fazer uma declaração pública na igreja, reconhecendo nosso pecado e pedindo perdão. Quando recusei, ele disse que toda a congregação faria um jejum e lamentaria pela alma do meu bebê. As coisas chegaram a um ponto crítico na semana passada, durante minha festa de boas-vindas ao bebê. Minha tia Jane e minha avó haviam organizado uma celebração linda na casa da minha avó. Apesar das minhas protestas, elas convidaram minha mãe, na esperança de que ver a alegria de todos a fizesse mudar de ideia. Não poderiam estar mais enganadas. Minha mãe apareceu no meio da festa com 3 mulheres do grupo de oração da igreja dela. No começo, elas apenas se sentaram em um canto, sussurrando entre si. Mas quando começamos a abrir os presentes, elas entraram em ação. Começaram a distribuir panfletos contra a fertilização in vitro para todos os convidados. Esses panfletos não eram apenas materiais genéricos pró-vida, eram especificamente sobre os perigos espirituais da fertilização in vitro, com imagens gráficas e estatísticas enganosas sobre defeitos de nascimento em bebês concebidos por esse método. Quando minha tia Jane tentou interrompê-las, minha mãe começou a chorar em voz alta, dizendo que ninguém estava considerando a alma eterna do bebê. Tentou liderar uma oração pedindo a Deus que me perdoasse por criar e destruir múltiplos embriões em minha busca egoísta pela maternidade. Ela até mencionou meus abortos espontâneos anteriores, sugerindo que eram a maneira de Deus nos dizer para esperar por uma concepção natural. Minha avó, que tem 82 anos e geralmente evita conflitos a todo custo, perdeu completamente a paciência. Levantou-se e disse à minha mãe que se ela não podia apoiar a felicidade da única filha dela, deveria sair imediatamente. Minha mãe se recusou, dizendo que tinha um dever espiritual de salvar o neto dela da condenação eterna. Foi então que minha tia Jane e 2 dos meus primos escoltaram minha mãe e suas amigas da igreja para fora da casa. Depois que elas foram embora, descobrimos mais sobre o que minha mãe vinha dizendo pelas minhas costas. Ela contou a todos que Greg e eu destruímos deliberadamente múltiplos embriões viáveis durante a fertilização in vitro, o que é completamente falso. Doamos nossos embriões excedentes para pesquisa após cuidadosa consideração. Também afirmou que rejeitamos dezenas de embriões porque não eram perfeitos, nos pintando como se estivéssemos brincando de ser Deus ao escolher qual vida salvar ou destruir. Além disso, ela espalhou rumores de que eu rejeitei a fé e os valores familiares ao optar pela fertilização in vitro em vez da adoção. Disse a vários familiares que Greg e eu rejeitamos a adoção porque éramos vaidosos demais e queríamos um filho biológico a qualquer custo. Na realidade, investigamos a adoção há anos, mas fomos rejeitados por várias agências devido a fatores como requisitos religiosos. Meu pai, que ainda estava vivendo separado da minha mãe, finalmente perdeu a paciência após o incidente da festa do bebê. Ele foi para casa, empacotou mais de suas coisas e disse à minha mãe que queria uma separação. Disse que não podia ser casado com alguém que deliberadamente machucasse a própria filha dessa forma. Minha mãe respondeu organizando uma intervenção de oração com os amigos da igreja no local de trabalho do meu pai, causando tanto escândalo que tiveram que chamar a segurança. A situação dividiu nossa família estendida. A maioria me apoia, mas alguns dos parentes mais religiosos da minha mãe ficaram do lado dela. Minha prima Sara, que tentava se manter neutra, me disse que minha mãe a ligou chorando, dizendo que sua família estava sendo destruída pelas minhas decisões egoístas. Minha mãe está se posicionando como vítima em tudo isso, afirmando que está sendo perseguida por defender suas crenças religiosas. Atualização 3. Olá! Já se passaram 6 meses desde minha publicação original, e agora estou no 3º trimestre. Depois do desastre da festa de boas-vindas do bebê, tomei a difícil, mas necessária, decisão de cortar todo o contato com minha mãe. Bloqueei o número dela, o e-mail e todas as redes sociais. Também tive que bloquear dezenas de amigas dela da igreja, que continuavam tentando me contatar de contas diferentes. Meu pai continua morando separado de minha mãe e tem sido um apoio incrível durante tudo isso. Ele me acompanha a todas as consultas médicas e sempre que pode, até participa das aulas de preparação para o parto comigo e Greg. Ele me disse que observar o comportamento de minha mãe ao longo desses meses o fez perceber quanto dano o extremismo religioso causou à nossa família. O desenvolvimento mais surpreendente tem sido o efeito dominó que essa situação gerou na relação da nossa família estendida com a igreja de minha mãe. Minha tia Jane, que frequentava essa igreja há mais de uma década, mudou-se para uma congregação mais inclusiva. 2 dos meus primos que eram ativos no ministério juvenil também saíram. Até mesmo alguns dos amigos mais próximos de minha mãe na igreja começaram a se afastar dela.
Na semana passada, 3 mulheres do grupo de oração da minha mãe entraram em contato comigo para pedir desculpas por sua participação em arruinar a festa de boas-vindas do meu bebê. Disseram que foram mal informadas sobre os detalhes da fertilização in vitro e que, após pesquisarem por conta própria, perceberam que minha mãe as manipulou com informações falsas sobre o processo e sobre como Greg e eu lidamos com os embriões excedentes. Meu pai comentou que minha mãe tem mostrado sinais de querer se reconciliar. Ao que parece, ela começou a ver um terapeuta fora da igreja, recomendado pelo terapeuta do meu pai. Ela também deixou de frequentar o grupo de oração que participou no incidente da festa do bebê. Segundo meu pai, ela recentemente teve uma crise emocional e admitiu que sabe que me afastou. No entanto, não estou pronta para deixá-la voltar à minha vida. As coisas que ela disse e fez nesses meses causaram danos profundos. Suas ações foram além de simplesmente desaprovar a fertilização in vitro. Ela tentou ativamente virar minha família contra mim durante o que deveria ter sido um dos momentos mais felizes da minha vida. Ela tentou me fazer sentir vergonha do bebê que tanto lutei para conceber. Faltam 8 semanas para o parto, e deixamos claro que minha mãe não será bem-vinda no hospital nem na vida do meu filho, a menos que cumpra certas condições. Essas condições incluem continuar recebendo ajuda profissional de forma contínua, fazer as pazes genuinamente com todos que ela machucou, reconhecer que seu comportamento foi errado e corrigir publicamente as mentiras que espalhou sobre nosso processo de fertilização in vitro e como lidamos com nossos embriões. O quarto do bebê está quase pronto, e olhar para ele me lembra de como tudo é diferente do que eu havia imaginado. Sempre imaginei minha mãe me ajudando a dobrar roupas minúsculas e compartilhando sua sabedoria sobre a maternidade. Em vez disso, minha tia Jane e minha avó assumiram esse papel. Elas têm sido incríveis, mostrando o que significa amor e apoio incondicional. Essa experiência me ensinou que às vezes a família que você escolhe é melhor do que a família na qual você nasceu. Sou grata pelos familiares que têm estado ao meu lado e estou em paz com minha decisão de manter minha mãe à distância. Minha prioridade agora é proteger meu bebê do tipo de trauma religioso e manipulação emocional que eu mesma experimentei. Talvez algum dia minha mãe realmente compreenda o dano que causou e faça mudanças reais. Até lá, estou focada em criar um ambiente cheio de amor e aceitação para meu filho, com os familiares que demonstraram merecer estar em nossas vidas. Atualização 4. Olá! Na minha última atualização eu estava prestes a dar à luz, e agora meu filho tem 6 meses, o que significa que já se passou esse tempo desde a última vez que escrevi. Mas ser mãe pela primeira vez, somado a tudo o que foi necessário para chegar até esse ponto, me manteve muito ocupada. Feliz, mas ocupada. Sei que devo a vocês uma atualização sobre o que aconteceu com minha mãe e com meu bebê, então é isso que quero compartilhar. Não é que eu não quisesse responder aos comentários, realmente foram meses complicados, mas ao menos esses meses foram complicados por ser mãe, e não pelos problemas causados por minha mãe. Meu bebê nasceu muito saudável. Greg esteve comigo no hospital, assim como meu pai, minha avó e minha tia. O resto da família, pelo menos os que não eram contra a fertilização in vitro nem extremamente religiosos como minha mãe, tem me visitado em casa. Neste ponto, quero deixar claro que também sou religiosa, mas ao contrário da minha mãe, não levo as coisas para os extremos e sou tolerante com as outras pessoas. Não vou à casa de uma amiga e digo a ela que vai apodrecer no inferno por não acreditar em Deus. Cada um é livre para acreditar no que o faz feliz, sem incomodar os outros que decidimos acreditar em outras coisas. Muitas pessoas têm perguntado o que aconteceu com minha mãe, e não, eu não recebi nenhuma desculpa genuína dela, nem ela cumpriu nenhuma das condições que estabeleci, o que eu acho que está certo, pois essas condições foram feitas porque sabíamos que ela não as cumpriria. Mesmo assim, ela teve a oportunidade de cumprir essas condições e voltar para nossas vidas, mas não fez. No entanto, apesar de não ter feito parte das nossas vidas nem conhecido meu bebê, aconteceram algumas coisas interessantes com ela, como o fato de que ela foi expulsa da congregação dela. Na minha atualização anterior, contei que nos últimos meses, algumas pessoas religiosas próximas à minha mãe começaram a pedir desculpas e se afastaram dela. Elas também mudaram de congregação porque a intensidade com que minha mãe demonstrava sua fé estava as incomodando. E para fazer uma analogia com questões religiosas, quando um pastor tem uma ovelha negra, ele a afasta do rebanho. Foi exatamente isso que fizeram com ela. Disseram a ela que procurasse uma nova congregação, mais compatível com a intensidade de sua fé, o que é o mesmo que dizer, aqui não te queremos mais, e Deus me chamou para te expulsar, porque você está afastando todos os crentes. Provavelmente, ela se daria melhor em uma congregação satânica, porque ultimamente parecia endemoniada. Por outro lado, meu pai pediu o divórcio e agora só se comunicam por meio dos advogados. Tudo aconteceu depois que minha mãe lhe disse que não poderia deixar o casamento, pois Deus os puniria.
Meu pai respondeu que ele poderia suportar a punição, se isso significasse que ela também receberia a dela. Minha mãe pediu para ele não deixá-la, que pelo menos rezassem antes de tomar uma decisão tão apressada. Mas meu pai lhe disse que já tinham rezado com o advogado quando prepararam os papéis e que agora não fazia sentido fazer isso novamente. Felizmente, minha mãe está tão ocupada com a busca de uma nova congregação e com o divórcio que não tem me incomodado nem um pouco. Além disso, ela não quer conhecer meu filho, já que ainda acredita em todas aquelas coisas horríveis sobre o que fiz. Ela só está arrependida por eu ter me afastado, mas ainda acredita que meu bebê é um pecado. Ela pode pensar o que quiser, desde que não esteja perto de nós. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Eu cuidei da minha ex-sogra quando a família dela a abandonou. Agora ela se foi, e o testamento dela causou caos com meu ex e sua parceira do caso. Olá! Oi, pessoal! Estou numa situação complicada e gostaria de saber a opinião de todos. Meu nome é Gigi, tenho 27 anos e uma filha de 7 anos chamada Naomi. Fui casada com meu ex-marido Jack de 30 anos por quase 8 anos. Quando eu estava grávida de 2 meses do nosso segundo filho, descobri que meu ex-marido estava me traindo com sua colega de trabalho Susan, de 28 anos. Descobri isso acidentalmente ao encontrar as mensagens deles no telefone dele. Quando confrontei em lágrimas, Jack finalmente me contou que Susan também estava grávida de um filho dele. Ao ouvir isso, fiquei tão chocada que quase desmaiei. Meu marido e eu tivemos várias brigas, e apesar da minha ex-sogra ter vindo cuidar de mim durante esse período, eu fiquei tão estressada que acabei sofrendo um aborto espontâneo. Quando meu ex descobriu que havíamos perdido nosso filho, ele nem hesitou. Em vez de ficar ao meu lado para lamentar ou me consolar, ele saiu de casa para ficar com Susan, culpando-me pela perda do nosso bebê. Eu fiquei devastada e chorei por dias. Felizmente, minha ex-sogra ficou comigo durante todo esse período e cuidou da minha filha Naomi para que eu pudesse lamentar em paz. Jack e eu tivemos um divórcio muito complicado, onde ele inicialmente se recusou a pagar pensão alimentícia, mas, eventualmente, o tribunal o obrigou a fazê-lo. Durante todo o processo de divórcio, Jack deixou muito claro que não queria mais estar envolvido na minha vida ou na de Naomi. Ele abriu mão da custódia total para mim, o que partiu meu coração por causa da minha filha, mas não havia nada que eu pudesse fazer. A única coisa que ele já fez foi pagar a pensão alimentícia todos os meses. Ele nunca tentou visitar ou conhecer Naomi. Eventualmente, descobri que Susan deu à luz um filho dele, e eles estão juntos desde então. Durante tudo isso, meus pais e minha ex-sogra estiveram lá por mim todos os dias. Vocês precisam entender que meus pais e minha ex-sogra se conheciam e eram melhores amigos há muito tempo. Foi assim que Jack e eu nos conhecemos e eventualmente começamos a namorar. Quando a mãe de Jack, minha ex-sogra, descobriu pela primeira vez que Jack havia me traído, ela ficou extremamente chateada com ele e demonstrou apoio a mim. Ela e Jack brigaram muito por causa do caso dele, e ela prometeu nunca mais falar com ele novamente. Quando ela soube que ele estava me deixando, também o avisou que não queria nada com sua parceira do caso e com o filho deles. Eu sei que é chocante, mas minha ex-sogra manteve essa promessa até o dia em que morreu. Ela se recusou a falar com Jack, mesmo quando ele implorou para que ela visitasse ele e seu filho com sua parceira do caso. Susan era extremamente ciumenta de mim e da minha filha, porque nunca foi considerada parte da família pela minha ex-sogra. Quando minha ex-sogra veio me apoiar pela primeira vez, ela enfrentou muitas críticas da família dela. O pai de Jack havia falecido alguns anos antes, então os parentes dele tentaram convencer minha ex-sogra a perdoá-lo. Eles disseram que Jack era filho dela e que ela deveria deixar o passado para trás e visitar o filho dele. Minha ex-sogra se recusou firmemente. Quando Susan deu à luz o filho de Jack, os parentes dele se uniram ao redor dele, apesar de saberem que ele havia me traído. Eles nem se importaram em verificar como eu e minha filha estávamos. As coisas ficaram tão ruins entre minha ex-sogra e sua família que eles começaram a excluí-la das celebrações e eventos familiares, apenas para que pudessem convidar Jack no lugar dela. Minha ex-sogra sempre se recusava a participar de eventos se Jack fosse comparecer com sua parceira do caso. Eu sempre me sentia mal por minha ex-sogra por causa disso, mas ela me assegurava que eu era como uma filha para ela e que não se importava se seus parentes a afastassem. Sou extremamente grata por ter tido uma mulher como ela como minha sogra, porque é raro ser amada e apoiada dessa forma. Infelizmente, minha ex-sogra ficou doente, perdendo a capacidade de andar e se cuidar sozinha. Eu a convidei para morar comigo permanentemente, comprometendo-me a cuidar dela para garantir que tivesse apoio o tempo todo. Contratamos a ajuda de uma cuidadora que atendia às suas necessidades pela manhã. Durante as noites, a responsabilidade era minha.
Dediquei incontáveis horas aos cuidados dela e honestamente eu não me importava. Naomi, sempre apegada à avó, ficou encantada em tê-la morando conosco. Durante sua estadia conosco, minha ex-sogra revelou algo significativo. Ela me contou que quando soube que Jack havia me deixado, decidiu fazer mudanças em seu testamento. Inicialmente, ela pretendia que Jack, sendo seu único filho, herdasse tudo. No entanto, ao descobrir o caso dele, ela alterou o testamento. Agora, a casa e seu seguro de vida estavam designados para Naomi. Ela também me incluiu no testamento para receber uma grande parte de seu dinheiro e suas joias de família. Foi um gesto que honrou nossa relação e sua confiança. O desejo dela era que eu protegesse esses bens, passando-os para Naomi quando chegasse o momento certo. A ideia de que uma parte dela e talvez de gerações anteriores continuaria em nossa família trouxe um profundo senso de conexão. Meu ex-marido herdaria o carro dela e toda a coleção de arte do pai. Até Naomi completar 18 anos, o dinheiro ficaria sob minha tutela. Caso eu falecesse, meus pais assumiriam a responsabilidade. Ao revelar os detalhes, uma mistura de emoções tomou conta de mim. Choque, gratidão e uma leve tristeza pairavam no ar. Saber que ela reconheceu as dificuldades que enfrentamos e queria garantir o futuro de Naomi me encheu de apreciação. Eu assegurei à minha ex-sogra várias vezes que ela poderia alterar o testamento novamente, caso quisesse incluir Susan e o filho do caso. Enfatizei que nunca guardaria rancor contra ela, já que Susan agora era esposa de Jack. Mas minha ex-sogra reiterou que só me reconhecia como esposa do filho dela, apesar do nosso divórcio. Por isso, ela sentia que Naomi era a herdeira legítima de sua casa para levar adiante o legado da família. Eu entendia de onde ela vinha e aceitei sua decisão. Durante sua estadia comigo, Jack nunca se preocupou em ligar ou perguntar sobre a saúde dela. Apesar de nossas diferenças, eu não teria problema nenhum se ele tivesse vindo visitá-la, mas ele nunca se importou em fazê-lo. Certa vez, minha ex-sogra teve dificuldades para respirar, e eu precisei levá-la ao hospital com urgência. Eu temia que algo pudesse acontecer com ela. Enquanto meu pai cuidava de Naomi, eu e minha mãe passamos a noite inteira no hospital rezando para que ela melhorasse. Felizmente, ela se recuperou, e pudemos levá-la para casa. Após esse susto, eu não queria que minha ex-sogra falecesse sem que Jack fizesse as pazes com ela, deixando nossas diferenças de lado. Eu liguei para ele, implorando que visitasse minha ex-sogra. Eu contei a ele como o médico dela havia nos alertado sobre sua condição, e que eu temia que ela não sobrevivesse por muito tempo. Em vez de se preocupar com ela, Jack começou a argumentar sobre como sua mãe nunca se esforçou para ter um relacionamento com Suzanne. Eu implorei para deixar seu ego de lado pelo bem de sua mãe. Ele discutiu que tinha uma agenda cheia e não podia dedicar muito tempo. Foi desanimador testemunhar sua indiferença, especialmente diante da fragilidade da saúde de sua mãe. Apesar de sua relutância, eu insisti, pedindo que reconsiderasse e passasse algum tempo de qualidade com ela. Relutantemente, ele concordou em fazer uma breve visita. Quando Jack finalmente chegou, fiquei chocada ao ver que ele trouxe Susan com ele. Eu não fiz objeções, embora não estivesse nada contente com a ideia de ela entrar na minha casa. Mas, pelo bem da minha ex-sogra, permaneci em silêncio. Ao ver sua mãe, ficou evidente que o relacionamento tenso entre eles ainda persistia. O ambiente estava repleto de silêncios constrangedores, pontuados por conversas forçadas. O comportamento de Jack permaneceu inalterado, mesmo ao vê-la nesse estado frágil. Ele falava de forma contida, evitando qualquer conversa significativa com ela. Ficou claro que sua visita era mais uma formalidade do que uma tentativa genuína de consertar a relação quebrada. Desanimada pela falta de conexão emocional, encontrei consolo no fato de que, pelo menos, Jack havia cumprido sua promessa de visitá-la. Quando minha ex-sogra percebeu que ele havia trazido Susan e o filho do caso, começou a protestar. Imediatamente a acalmei, garantindo que estava tudo bem e que eu não me importava com quem Jack trouxe, desde que ele tivesse vindo visitá-la e apoiá-la. A saúde da minha ex-sogra estava se deteriorando rapidamente, e ela estava completamente acamada, então não havia muito que ela pudesse fazer. Fiel à minha promessa, permaneci em silêncio, mesmo quando Suzanne começou a ser excessivamente gentil com ela. Quando minha ex-sogra expressou novamente que não queria estar perto de Darren, Suzanne lembrou a ela que Darren também era neto dela. Eu saí do quarto para dar-lhes privacidade e também para verificar minha filha, que parecia triste e magoada ao ver o pai. Jack nem sequer se deu ao trabalho de reconhecê-la. Enquanto eu estava na cozinha, notei Susan indo para o quintal e falando ao telefone. Pela janela aberta, ouvi sua risada enquanto ela comentava sobre como tinha sido forçada a vir visitar a mãe de Jack. Ela disse que Jack havia contado que sua mãe deixaria tudo para ele, então o mínimo que podiam fazer era visitá-la uma última vez. Susan expressou como mal podia esperar para se mudar para casa e transformá-la, já que, segundo ela, minha ex-sogra não tinha nenhum gosto.
Para piorar, Susan detalhou sua intenção de remover fotos minhas e de minha filha assim que meu ex-marido assumisse a casa. Fiquei chocada ao ouvir isso e lutei para compreender como ela podia ser tão cruel. Ela continuou discutindo como mudaria os móveis, repintaria as paredes e até alteraria a paisagem do quintal, para que nada restasse da minha ex-sogra. Enquanto ela compartilhava sua visão entusiasticamente, senti uma mistura de incredulidade e raiva pelo desrespeito dela pela história da casa. Foi então que percebi a verdade. O interesse de Susan pela minha ex-sogra não era genuíno. Ficou claro que suas motivações giravam em torno de garantir sua posição no testamento. Essa descoberta partiu meu coração, pois parecia que ela se importava mais com a herança potencial do que com o bem-estar da minha ex-sogra nos últimos dias de sua vida. Apesar dessa verdade desconcertante sobre as intenções de Susan, guardei esse conhecimento para mim mesma, escolhendo não ferir ou sobrecarregar minha ex-sogra desnecessariamente. Jack não tinha ideia de que sua mãe havia mudado o testamento após ele me trair e nos divorciarmos. Ele acreditava que herdaria tudo e pretendia passar para o filho com Susan. Eu escolhi não contar nada a ele, pois não era da minha conta. Se ele nem se importava em reconhecer nossa filha Naomi, então merecia o que estava por vir. Jack e Susan continuaram a visita, alheios a esse fato. Era uma situação agridoce para mim. Por um lado, eu teria que perder minha querida ex-sogra. Por outro, eu mal podia esperar para finalmente ver a expressão no rosto de Jack quando ele descobrisse sobre o testamento atualizado. Isso me entristeceu, e eu temia o dia em que teria que me despedir dela. Ela sempre significou muito para mim, e eu a amava profundamente. Eu a conhecia bem e sabia que ela havia tomado essa decisão após cuidadosa consideração. Ela queria isso para sua neta e sempre dizia que não descansaria até que soubesse que seu filho e Susan haviam sido punidos por suas ações. Ela desejava isso porque sua própria infância também foi arruinada quando seu pai teve um caso. Ela queria que Naomi se sentisse amada e valorizada, mesmo quando ela já não estivesse mais aqui. À medida que a saúde da minha ex-sogra piorava, Jack nunca mais a visitou, e nenhum de seus parentes veio vê-la. Infelizmente, ela faleceu na semana passada. Com o falecimento da minha ex-sogra, assumi a responsabilidade de organizar seu funeral. Apesar da falta de apoio dos parentes, eu queria garantir que ela recebesse uma despedida digna. Meus pais e eu cuidamos de todos os preparativos, desde a escolha de um belo caixão até a organização de um local sereno. Susan nem se deu ao trabalho de comparecer ao funeral com Jack. Embora alguns parentes dela tenham participado do funeral, eles demonstraram uma falta de preocupação genuína. Quando o advogado dela finalmente entrou em contato comigo sobre o testamento, fui tomada por emoções intensas. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto absorvia a notícia de que ela havia deixado tudo para mim, conforme discutimos. As ondas conflitantes de alegria e tristeza me inundaram, enquanto eu lamentava a perda de uma pessoa querida, mas também sentia gratidão por finalmente poder proporcionar à minha filha tudo o que ela sempre quis. Enquanto navegava por esse turbilhão de emoções, ouvi uma batida repentina na minha porta. Ao abri-la, encontrei Susan, Jack, Darren e alguns outros parentes parados ali, com expressões sombrias em seus rostos. Jack perguntou se todos poderiam entrar, e eu concordei educadamente. A atmosfera estava tensa quando eles entraram, e Jack não perdeu tempo em exigir uma explicação sobre o testamento. Seu tom acusador cortou o ambiente, cheio de ressentimento. Por que você ficou com tudo que minha mãe tinha? Uma casa, dinheiro, joias de família, e você acaba com tudo isso? Ele exclamou, sua raiva era palpável. Tentei manter a compostura, explicando que minha ex-sogra havia pensado cuidadosamente em sua decisão e a feito por vontade própria. Ele começou a me acusar de manipular sua mãe e influenciar sua decisão enquanto ela estava acamada. Reiterei que ele poderia verificar a data e o horário da atualização do testamento, que foi feito muito antes de sua saúde começar a deteriorar. Susan entrou na conversa com a voz tingida de ressentimento, questionando por que eu e minha filha merecíamos tudo, enquanto ela e seu filho também eram parte da família. Em resposta, dei uma risada sarcástica e foi nesse momento que revelei, na frente de todos, o que havia escutado Susan falando ao telefone. Seus olhos se arregalaram ao perceber que eu lembrava palavra por palavra o que ela tinha dito sobre a mãe de Jack. Jack olhou para ela surpreso, enquanto a realidade das intenções de Susan começava a aparecer para ele. Susan foi pega de surpresa e tentou negar minhas acusações, alegando que eu estava inventando tudo para dividir a família. Enfatizei firmemente que foi ela quem traiu comigo Jack enquanto ele ainda era meu marido, e que, portanto, ela e Jack foram os verdadeiros responsáveis por dividir a família desde o início. A discussão escalou quando os parentes de Jack se juntaram ao argumento, expressando sua decepção por não terem recebido nada da herança da minha ex-sogra. Eles apontaram que, como parentes de sangue dela, mereciam uma parte da herança.
Todos começaram a insistir que eu vendesse a propriedade e dividisse o dinheiro em 8 partes iguais. Fiquei chocada com a insensibilidade e o sentimento de direito deles em exigir algo que não lhes pertencia. Enfatizei firmemente que fui a única que cuidou da minha ex-sogra até seus últimos dias, enquanto nenhum deles se preocupou em visitá-la. Por isso, eles não tinham o direito de invadir minha casa e exigir algo que pertencia à minha ex-sogra. A sala ecoava com vozes exaltadas enquanto continuavam a questionar a justiça do testamento. Jack protestou, alegando que aquela era a casa de sua infância e que ele merecia morar lá com Susan e o filho deles. Ele ameaçou me processar e contestar o testamento se eu não entregasse a casa. Ri na cara dele ao ouvir essas palavras. Jack parecia surpreso com minha reação, enquanto eu lembrava de que ele tinha sido um filho negligente para sua mãe e nunca se preocupou em saber como ela estava. Relembrei que foi só quando implorei para ele visitá-la que ele finalmente foi vê-la uma única vez. Disse a ele que ele era bem-vindo a tentar me processar e desperdiçar seu dinheiro, se quisesse, mas que o advogado dela já havia me informado que o testamento era blindado e que não havia nada que ele pudesse fazer. Naomi era neta dela, e eu era sua nora que a amava e cuidava dela, então ela nos deixou tudo por direito. Foi nesse momento que Susan começou a implorar, pedindo para que eu parasse de ser tão egoísta e considerasse o filho deles, Darren. Ela continuou a enfatizar como Darren merecia ter uma vida boa, assim como Naomi. Concordei com esse sentimento, mas perguntei se ela alguma vez havia se importado em pensar na minha filha, Naomi, e como meu ex-marido a tratou todos esses anos. Naomi também era filha dele, mas ele escolheu não fazer parte da vida dela. Deixei claro para Susan que ela podia implorar o quanto quisesse, mas eu nunca daria nada a ela ou ao filho dela. Pedi a todos educadamente, mas firmemente, que deixassem minha casa e me deixassem em paz. Relembrei que eles eram bem-vindos a rever o conteúdo do testamento com o advogado dela, se quisessem, mas que eu estava encerrando a discussão. Sabia que não havia nada que eles pudessem fazer, caso contrário, não teriam vindo até mim com raiva e exigências. Fechei a porta na cara deles, sentindo-me satisfeita por ter mantido minha posição e respeitado os desejos da minha ex-sogra. Desde então, continuo recebendo ligações e mensagens de Jack. Ele continua expressando seu desprezo por mim, insistindo que se eu tivesse um mínimo de decência, entregaria tudo que, segundo ele, pertence de direito à família dele, e não a mim e Naomi. Atualização 1. Olá. Eu pensei que este post atrairia apenas um punhado de pessoas, mas uau, muito obrigada a todos por me ouvirem e por darem suas sugestões e conselhos. Quanto àqueles que estão com raiva de mim por não pedir à minha sogra para incluir o novo filho do meu ex e a Suzane, eu tentei, mas isso foi completamente decisão dela. Por enquanto eu não posso fazer mais nada sobre isso. Vocês podem me chamar de egoísta, mas eu me recuso a abrir mão de qualquer parte da herança. Vou priorizar a mim e a minha filha. Eu realmente guardo ressentimentos contra Jack e Susan, porque eles partiram meu coração, e o caso deles contribuiu para o meu aborto espontâneo. Enquanto eu estava em pedaços, Jack aumentou minha dor e tristeza ao me deixar por ela. Minha ex-sogra tomou uma decisão consciente de não incluir o filho do caso e Susan em seu testamento. Ela teve bastante tempo para atualizar o testamento se quisesse isso, mas não o fez. Eu tenho pena do filho do caso, mas isso não é minha responsabilidade. Para um entendimento mais claro, com base no que eu sei, a infância da minha ex-sogra foi completamente arruinada porque o pai dela deu prioridade aos filhos do caso dele. Acho que é por isso que ela não quis ter nada a ver com Jack e o filho do caso dele. Jack obviamente sabia de tudo isso, ainda assim escolheu fazer isso com ela. Apesar disso, minha ex-sogra deixou para ele toda a coleção de arte do pai, que pode render milhares de dólares. Então, ele definitivamente pode cuidar bem de Susan e do filho do caso deles. As pessoas que estão me atacando nos comentários não seriam nem metade tão civilizadas quanto eu, se algo assim acontecesse com elas. Por isso, eu absolutamente não vou ceder e aceitar as exigências de Jack. Naomi também é filha de Jack, mas ele está mais preocupado apenas com o filho do caso. Ele nunca se importou em ser um bom pai para Naomi, então ele não merece receber nada de nós, depois de tudo que nos fez passar durante todos esses anos. Atualização 2. Olá. A tensão entre Jack e Susan continuou a ser uma presença constante. Suas exigências incessantes e acusações desgastaram minha paz de espírito. Ontem Susan me ligou do nada. Eu nem sequer tinha o número dela salvo, então atendi a ligação sem saber quem era. O tom dela foi hostil desde o início. Ela começou a me acusar de ser uma aproveitadora gananciosa, dizendo que roubei tudo que deveria ter sido deles. Ela afirmou que estava feliz que Jack tinha me deixado após o aborto espontâneo, porque eu não merecia ser a mulher dele. Eu estava no meio do trabalho, então fiquei bastante surpresa com o tom agressivo dela. Calmamente expliquei que foi minha ex-sogra quem tomou essa decisão e que eu não orquestrei nada. No entanto, Susan não quis saber.
Ela continuou a me insultar, questionando minha integridade. Eu lembrei firmemente a ela que ela nunca teve qualquer relacionamento com minha ex-sogra enquanto ela estava viva, então era absurdo ela exigir algo que pertencia à minha ex-sogra. Suzanne então começou a me ameaçar e também ameaçou minha filha, dizendo que se eu não entregasse a Jack uma parte da minha herança, ela encontraria uma maneira de alcançar minha filha e contar a ela a verdade sobre mim. Isso foi o limite para mim. Imediatamente disse a ela que envolver minha filha era inaceitável e que se ela sequer chegasse perto dela, eu faria com que ela fosse presa. Eu já tinha evidências de várias mensagens de texto perturbadoras dela e conseguir uma ordem de restrição não levaria muito tempo. Também a lembrei de que eu poderia revidar, entrando em contato com o chefe dela e mostrando as evidências de como ela estava me ameaçando. Isso pareceu calá-la. Eu encerrei a ligação e imediatamente liguei para Jack. Informei a ele o que sua esposa havia me dito e reiterei que envolveria a polícia se isso continuasse. Ele recuou, expressando choque ao saber que Susan tinha ameaçado Naomi. Ele começou a se desculpar em nome dela, mas eu o interrompi. Disse firmemente que eu não devia nada a ele e queria ficar com o que a mãe dele havia deixado para mim. Ele poderia chorar o quanto quisesse, mas isso era meu, e ele não podia fazer nada sobre isso. Avisei a ele que na próxima vez que ele me contatasse ou se sua esposa tentasse entrar em contato com minha filha, ele enfrentaria sérias consequências legais. Desde então, surpreendentemente, meu telefone tem estado silencioso. Eu pretendo cumprir minhas palavras se Susan ou Jack ousarem me contatar novamente. Atualização 3. Olá! Já se passaram 2 meses desde minha última atualização. Continuo recebendo centenas de pedidos para atualizar minha história, então aqui vai. Nós nos mudamos para a casa da minha ex-sogra. Enquanto nos acomodamos na nova casa, não consigo deixar de desejar que ela ainda estivesse aqui. Eu sinto falta dela em todos os lugares. Nos cômodos onde rimos juntas, no quintal onde ela passava suas tardes, e na cozinha, onde compartilhamos inúmeras conversas. A presença dela persiste em cada canto da casa, que um dia ecoou com sua calorosa energia. Todos os dias eu atravesso uma mistura de emoções. Gratidão pela herança que garante o futuro de Naomi e uma profunda sensação de perda pela ausência da mulher que significou tanto para nós. Tento encontrar conforto em saber que esta casa, que um dia foi um refúgio para minha ex-sogra, continuará sendo um lar seguro para Naomi. Nestes momentos carrego o espírito dela comigo, grata pelo tempo que tivemos juntas e determinada a honrar o legado que ela deixou. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.